É por isso que as pessoas preferem muito mais um evangelho ou uma religião onde elas vão fazer alguma coisa para ir para o céu, do que uma que diz assim: você não precisa fazer nada, você vai receber gratuitamente uma justiça completa de outra pessoa que vai ser aplicada a você. Ah, não, é bom demais para ser verdade, eu não mereço isso, eu não quero viver dessa forma, vou ficar devendo para esse Deus. Eu prefiro fazer o meu caminho. Então é por isso que as pessoas preferem o legalismo. Qualquer religião meritória, onde ela faz alguma coisa, ela dá alguma coisa, onde ela contribui com alguma coisa, onde ela se esforça para alguma coisa, onde ela sente que ela mereceu, que ela conquistou, que ela ganhou. Essa expressão, ela nos diz pelo menos 3 coisas a respeito disso. Primeiro, que Deus é justo. Paulo está falando, agora se manifestou a justiça de Deus. Então, significa que Deus, Ele é justo. E se Deus é justo, ser justo significa tratar as pessoas de acordo com o que elas merecem. É isso que é justiça. Então, se Deus é justo, significa que Ele odeia o pecado e que Ele não inocenta o culpado, e que Ele condena o réu e que Ele absolve o justo. Ou seja, em Deus não há imparcialidade, não há erro de julgamento, não há nenhum desequilíbrio. Ele é perfeitamente justo. O que significa, então, que se Deus vai salvar pecadores condenados, Ele vai ter que fazer isso de uma forma que não seja irresponsável, ou de uma forma injusta, do tipo assim, simplesmente, eu decreto que todos os pecadores não são mais pecadores. Deus pode fazer isso? Pode, mas e não, porque, como a gente sabe em teologia, Deus pode fazer tudo aquilo que não for contrário à sua natureza. O que não for contrário à natureza de Deus, Ele pode fazer. Mas Deus não pode, porque Ele é justo, inocentar um culpado. Simplesmente dizer para o cara assim: por um ato divino da minha justiça, eu declaro que você está perdoado e você vai para o céu. Deus pode fazer isso? Não. Por que não pode? Porque é contra a justiça dele. A justiça dele exige que o pecado seja castigado. O pecado tem que ser punido. Senão ele não é Deus. Senão ele não é Deus. Ou se é um Deus imperfeito. Ele é um Deus imperfeito. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender dessa expressão, a justiça de Deus. Ou seja, esse Deus que vai fazer justiça, Ele vai fazer porque Ele é justo. A justiça é um dos seus atributos, é uma das suas qualidades. Segunda coisa que essa expressão, justiça de Deus, nos ensina, é que esse Deus, Ele justifica pecadores. Ele é justo, mas Ele justifica pecadores. Essa ideia de justificar pecadores tem origem nele, veio dele, foi ideia dele, foi plano dele, e consiste simplesmente em pegar uma justiça alheia e nos dar essa justiça. Ele nos justifica não com base naquilo que nós somos ou fazemos, porque já vimos nos capítulos 1, 2 e 3 que nós não temos justiça nenhuma, nem pagão nem judeu. Então como é que Deus pode justificar um pecador? O plano de Deus para fazer isso, um Deus que é justo, foi pegar a justiça de uma outra pessoa e aplicar a pecadores perdidos que não têm justiça própria, não têm justiça neles. Então é uma justiça alheia a nós, que nos é dada por esse Deus. É assim que Ele faz isso. Ou seja, a justiça de Deus é o processo, é o método pelo qual Deus toma a justiça de Jesus Cristo, o único justo, e transfere para pecadores como vocês e como eu. É a única forma de nós sermos considerados justos diante de Deus. Não com a justiça que procede de nós, mas com uma justiça alheia, que vem de outro, e que Deus considera aquela justiça como se fosse nossa. E aí Ele nos declara justos, e Ele nos trata como justos, não na base do nosso mérito, porque nós não temos nenhum, capítulos 1, 2 e 3, mas com base na justiça de Cristo Jesus. Então, é isso que justiça de Deus significa. Terceira coisa que essa expressão significa, justiça de Deus,
é que esse método, não é, já que ele é de Deus e que consiste numa justificação por meio de uma justiça alheia, ele é completamente oposto a qualquer conceito de justiça humana. Quando os homens falam em justiça, o justificar ou perdoar alguém, sempre há a questão do mérito envolvido. É assim que nós pensamos. Nós, por natureza e definição, nós somos legalistas. Nós trabalhamos na base do mérito. É muito mais fácil para a gente dar alguma coisa do que para a gente receber de graça. A gente se sente mais à vontade. E geralmente ele diz assim: eu não quero ficar devendo nada a ninguém. Então, por isso, não quero receber de graça. E quando a gente, por exemplo, está morando na casa de um parente, né, sem pagar aluguel, a gente reclama, né? Pois é, estou me sentindo humilhado, né? Estou vivendo de favor. A gente não gosta de receber favor. A gente se sente humilhado. A gente gostaria de merecer. A gente quer ter as coisas porque a gente conquistou, porque a gente ganhou. Então, essa ideia de uma justiça de outro que nos é dada como o caminho da salvação, ela é estranha à nossa natureza. É por isso que as pessoas preferem muito mais um evangelho ou uma religião onde elas vão fazer alguma coisa para ir para o céu, do que uma que diz assim: você não precisa fazer nada, você vai receber gratuitamente uma justiça completa de outra pessoa que vai se aplicar a você. Não, é bom demais para ser verdade, eu não mereço isso, eu não quero viver dessa forma, vou ficar devendo para esse Deus. Eu prefiro fazer o meu caminho. Então, é por isso que as pessoas preferem o legalismo. Qualquer religião meritória, onde ela faz alguma coisa, ela dá alguma coisa, onde ela contribui com alguma coisa, onde ela se esforça para alguma coisa, onde ela sente que ela mereceu, que ela conquistou, que ela ganhou. Então, o conceito, a justiça que vem de Deus, ela é estranha, esse conceito é estranho para nós. E essa é a razão pela qual muita gente não consegue entender, e quando entende, aí é que não quer receber mesmo. Aí é que agora eu entendi, por isso que eu não quero mesmo, porque é de graça. Eu prefiro fazer alguma coisa, eu prefiro conquistar alguma coisa. Então, esse processo em que o Deus justo justifica pecadores com base numa justiça alheia, que é a justiça de Jesus Cristo, é isso que nós chamamos de justificação. Justificação. Aqui é preciso a gente esclarecer algumas coisas. Essa justificação, ela é um ato de Deus, é um ato jurídico, é uma declaração de Deus. Não é alguma coisa em que você participa, é unilateral. É unilateral. Deus simplesmente declara você justo, com base na justiça de outra pessoa. E não é uma coisa que você sente ou que você experimenta. Essa é uma transação que acontece na eternidade. Aconteceu na eternidade. Então, ela não é algo que você diz: Deus, eu quero sentir que o Senhor está me justificando. Você não vai sentir absolutamente nada. Você vai sentir depois os efeitos da justificação. Quando o Espírito de Deus aplicar na sua vida, que você entender isso aí, mudar seu coração, aí você vai experimentar. Mas o ato em si é unilateral, ele é feito por Deus. Ele declara o pecador justo com base na justiça de Cristo. Então, nesse ato de Deus, Deus não infunde em nós, Ele não coloca em nós nada, como por exemplo diz a teologia da Igreja Católica, que fala que na justificação Deus infunde em nós o mérito ou a graça, que aí Ele olha, vê e com base nisso Ele justifica o pecador. Deus não nos imputa nada que não seja Cristo, nada mais, não coloca em nós nenhuma virtude, Ele não muda a nossa essência quando Ele nos declara justos em Cristo Jesus. Isso vai acontecer depois, mais adiante, quando a gente chegar lá em Romanos 6, aí nós vamos ver como Paulo vai dizer como é que o justificado ele vai viver. Então, esperemos que todos nós estejamos vivos até Romanos 6, para ver se ou seja, como eu disse, não é? A justificação, ela não significa que Deus aqui e agora nos transforma em pessoas justas, boas e sem pecado. Não. Aqui eu quero usar a expressão de Lutero,
quando ele entendeu isso, porque isso aqui foi o que Lutero entendeu, isso que eu estou dizendo para vocês foi o começo da Reforma Protestante. Foi quando o monge agostiniano Martinho Lutero, é assim então, entendi. Então foi quando Lutero entendeu isso aqui, que ele diz, mas peraí, se é assim, então o que a igreja está ensinando agora está errado. Está completamente errado, porque é muita coisa baseada no mérito. Nós temos que fazer, nós temos que merecer, nós temos que pagar, nós temos que comprar indulgência. Não, tem alguma coisa errada. E foi quando ele resolveu desafiar os doutores da Igreja Católica para discutir esse assunto aqui que eu acabei de dizer para vocês, que foi o estopim da Reforma Protestante. E quando Lutero entendeu isso, então ele tem aquela famosa frase, que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo. Como é que pode ser isso? Mas é o caminho de Deus. Justos, mas pecadores. Justos e pecadores ao mesmo tempo. É isso o que nós somos aqui. Essa situação vai mudar quando Jesus Cristo voltar e houver a ressurreição dos mortos e nós ficarmos plenamente livres de todos os efeitos do pecado. Todos os efeitos. Então, enquanto isso não acontece, nós vivemos essa tensão entre o já e o ainda não. A realidade presos no encontro de dois mundos. O mundo presente, em que nós somos pecadores, inclinados a todo mal, mas também o mundo vindouro, onde nós viveremos sem o pecado. E disso Deus nos dá certeza, já nos justificando aqui. O próprio Senhor Jesus declarou em João 14:6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas palavras não deixam espaço para ambiguidade. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A nossa esperança de salvação não reside em práticas religiosas, rituais ou obrigações, mas na obra consumada de Cristo na cruz. Em Atos 4:12, Pedro nos lembra que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Aqui é enfatizado que a salvação é exclusiva a Jesus, desmistificando a ideia de que diferentes religiões ou caminhos espirituais possam levar ao mesmo destino celestial. É fácil, meus amados, cair na armadilha de pensar que podemos alcançar um estado de aceitação diante de Deus por meio de nossas obras ou através do cumprimento de regras religiosas. Porém, em Efésios 2:8, Paulo nos esclarece: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente de Deus, recebido pela fé, e não pode ser conquistada. Esse é um dos pilares da nossa fé reformada, a ênfase na graça soberana de Deus na salvação. Devemos ser cuidadosos, pois a religião, como um sistema de regras e obrigações, pode facilmente desvirtuar a essência do Evangelho. Muitas vezes, vemos pessoas presas em um ciclo de tentativa e erro, buscando agradar a Deus através de ações, mas esquecendo que o relacionamento com Ele é construído sobre a fé e a confiança em Jesus. O que Deus deseja de nós não é um ritual vazio, mas um coração transformado e receptivo à sua graça. Em Hebreus 10:1, é dito que a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem das coisas, nunca pode, pelos mesmos sacrifícios que todos os anos se oferecem, aperfeiçoar os que a ele se chegam. Portanto, dependermos da religião para a nossa salvação é um esforço fútil e infrutífero. Além disso, devemos entender que a verdadeira fé em Jesus Cristo é acompanhada de uma transformação interna que se reflete em nossas vidas. Não se trata apenas de crer em Jesus como um conceito teológico, mas de um compromisso radical com Ele como Senhor e Salvador. Em 2 Coríntios 5:17, Paulo nos lembra: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação não é resultado de uma religião, mas da ação do Espírito Santo em nossos corações. É igualmente importante que não nos deixemos impressionar por testemunhas que tentam misturar a graça de Deus com práticas religiosas. Na Bíblia, Jesus frequentemente confrontou os religiosos de seu tempo,
que se apoiavam em suas tradições e obras. Em Mateus 23:27, ele diz: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora indeed parece formoso, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Aqui, Jesus deixa claro que a aparência externa e as práticas religiosas podem esconder uma realidade espiritual deteriorada e sem vida. Amados, é nossa responsabilidade como igreja permanecer firme na verdade do Evangelho, proclamando que a salvação é somente em Jesus e não em religião. Devemos ser vigilantes contra a tendência cultural que busca diluir a pureza da mensagem cristã com sincretismo e relativismo. A salvação é um ato soberano de Deus, que exige nossa rendição total a Cristo.